Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreve no canal, dá aquela curtida, ajude-nos a espalhar a palavra. E hoje o tema do vídeo é a primeira temporada dos novos quadrinhos do Super Choque. E não sou eu que estou chamando de temporada, não. O próprio quadrinho fala assim, né? Por exemplo, você pega aqui o volume 4, já está escrito bem aqui, ó, o fim da primeira temporada. Então, não sei se essa foi uma decisão da DC Comics ou da Panini, mas foi dividido por temporadas, né? A primeira temporada reúne 4 volumes. Começa aqui na número 1. Eu gosto bastante dessa arte, uma arte que lembra um pouco estilo mangá às vezes. É bonito, é bonita. Volume 2 e o 3 e o 4. Super Choque é um personagem que já tem aí muito tempo, né? Só que os quadrinhos dele nunca foram muito bem publicados aqui no Brasil. Foram muito mal e porcamente publicados aqui no Brasil. Teve a fase dos 952, que durou pouquíssimo, durou o que? 8 números, um negócio, alguma coisa assim. Infelizmente é um personagem que nunca fez muito sucesso nos quadrinhos. As pessoas aqui no Brasil conhecem muito mais o personagem pelo desenho animado dos anos 2000, que continua sendo um ótimo desenho, diga-se de passagem. Aliás, eu diria que o desenho do Super Choque dos anos 2000 continua sendo a melhor coisa que já fizeram com o personagem, na minha humilde opinião. E temos agora essa nova fase, esses novos quadrinhos. Eu gostei deles dividirem por temporada, né? Essa primeira temporada. Porque você não sabe se esse negócio vai vender. Você não sabe se isso aqui vai pra frente. Então, se for cancelado, coisa que eu gostaria que não acontecesse, mas se for cancelado, né, como já foi cancelado outras revistas do personagem anteriormente, pelo menos você vai ter aqui, nesses 4 volumes, pelo menos vai ter uma história fechada aqui nesses 4 volumes, né? Vai ter pelo menos uma temporada completa. E para continuar esse negócio tem que vender, né? Não adianta. Se não vender vai acabar, se não vender vai ser cancelado. Então, né? Fazer o quê, né? E eu tô vendo pouquíssima gente comentar sobre esse quadrinho, o que não é um bom sinal. Aqui no YouTube eu só vi o canal do, acho que foi o Poptopia. O Poptopia que fez um vídeo também falando desses 4 volumes, mostrando esses 4 volumes, assim. E mais ninguém falou disso. E tem uma porrada de canal no YouTube falando de quadrinho, mas, sei lá, 1 ou 2 só que comentou isso aqui. Porra, como assim, gente? Que tristeza, que destreza, como assim? Caramba, sabe? Parece que hoje em dia parece que só querem falar de coisa velha, sabe? Ninguém fala de coisa nova. Eu trago um monte de coisa velha aqui, mas eu também tento trazer coisa nova. E os canais de quadrinhos hoje parece que desistiram, largaram de mão, sabe? Tipo, você só vê os caras falando de... Você só vê os caras falando de coisa de 30 anos atrás. E os canais que são editoras só falam dos quadrinhos da própria editora. Né? Os outros esquece. Bom, mas enfim, vamos lá. Super Choque. Eu gostei desses 4 volumes, mas eu tenho algumas ressalvas. A principal é o seguinte: o preço. Olha essa ediçãozinha, olha a finura disso. Cara, é 48 páginas. É uma mensalzinha, sabe? Não, na verdade foi bimestral isso aqui. Acho que o lançamento foi bimestral. Mas enfim, o formato é de uma mensalzinha, sabe? É fininho. Tá, tem uma lombadinha até meio quadradinha,
Não, é meio arredondada. Mas enfim, 48 páginas. E os caras me cobram R$19,90. R$20 para 48 páginas? Cara, não dá. Ah, mas é capa cartão. Tira a capa cartão então. Põe uma capinha mole, comum. Cara, 19,90 por 48 páginas. Não dá. Não, esse preço é ridículo. Isso aqui, cara, 48 páginas. Isso aqui devia custar R$10. Custa metade do preço que tá aqui. 11. Sabe? Então, já começa o preço nem um pouco convidativo. Aí tem a questão dos youtubers não falarem disso. Foi o que eu comentei agora. Cara, não, tá difícil, hein? Caramba. Enfim. No número 1 nós temos uma nova origem, personagem, né? Nós vemos o Big Bang, que é o evento que faz com que vários adolescentes ganhem poderes, né? No desenho animado, esse evento conhecido como Big Bang, ele ocorre numa guerra de gangues. Aqui ele ocorre em manifestações. E essa crítica social a respeito de como algumas manifestações são tratadas diferentes de outras manifestações, eu já esperava, né? Algumas manifestações são tratadas com muito mais violência do que outras, né? Outras de pessoas da qual eu só quero distância, vulgo as que ocorreram dia 8 de janeiro deste ano, muitas vezes simplesmente deixam. Já outras manifestações muito mais relevantes são tratadas de maneira muito mais hostil, são hostilizadas, para dizer o mínimo. E assim o nosso amigo Super Choque ganha poderes, né? Um gás experimental é jogado nos manifestantes e todo mundo que está na volta acaba sendo afetado. Nosso amigo Super Choque, conhecido como Virgil Hopkins, ele ganha poderes elétricos, ele dá choque, ele controla metal. E nessa primeira edição ele além de ganhar os poderes, ele está começando a aprender a como usar isso, né? Então esse primeiro volume ele é bem devagar, assim, ele é bem uma origem mesmo. Mas é um primeiro contato interessante. E a minha outra ressalva é que o personagem ele já usa os poderes como assim, como se não tivesse ninguém olhando, sabe? Então eu senti um pouco de falta da questão da identidade secreta. Toda a família dele sabe que ele é o Super Choque. Até um dos inimigos dele sabe que ele é o Super Choque, né? O cara do fogo, raio de fogo, sabe que ele é o Super Choque. Da família dele, aliás, a família inteira dele tá viva, né? A mãe dele tá viva, coisa que no desenho a mãe dele tá morta, né? Aqui não, aqui tem o pai, a mãe, a irmã, tá todo mundo vivo. E todo mundo sabe a identidade secreta dele. Os amigos sabem também, os amigos dele mais próximos dele também sabem. Então eu senti um pouco de falta assim, dele tentando se esconder, assim, como acontecia no desenho ali dos anos 2000, né?
Como eu falei, a arte desse quadrinho é bem colorida, lembra um pouco... É bem colorida, é bem estilizada. Eu gosto, acho bonito. Tem bastante texto, isso me surpreendeu um pouco. Eu achei que não teria tanto texto. Aqui o uniforme antigo dele, que ele usa, esse aqui é o uniforme que ele usava lá nas primeiras histórias, quando o personagem foi criado. Bem diferente do que a gente conhece, né? O uniforme que ele vai usar aqui na maior parte dessa primeira temporada é meio que uma fusão, assim, é meio que uma o uniforme oficial dele, nesses quadrinhos, é meio que uma fusão do uniforme do desenho com o uniforme antigo, clássico do personagem quando ele foi criado, que é com um bonezinho preto. Esse volume 2, né, nós temos a resolução da luta que fecha o volume 1. Os 4 volumes têm o mesmo preço, né? E assim, já fico feliz de não ter aumentado o preço, né? Porque já começa com R$19,90, porque a pessoa já tomou um susto. E, bom, pelo menos não aumentou, né? Todos os volumes têm o mesmo número de páginas, né? 48. Eu não vou falar o que acontece, que luta é, as lutas que acontecem aqui, mas as cenas de ação são muito boas. Eu acho que eles poderiam ter investido um pouco mais na ação. E tem uma coisa também que eu não mencionei ainda, mas aqui, ao longo dessas 4 edições, as 3 primeiras, na verdade, a 4ª é mais focada no Super Choque, mas as 3 primeiras, principalmente, elas mostram também outros personagens da antiga Milestone. O Super Choque nasceu na Milestone, só que a Milestone foi comprada pela DC Comics, então hoje ele pertence à DC Comics. Né? E só que aí vamos aproveitar para vamos trazer o Super Choque, né, numa revista. Opa, peraí, vamos aproveitar e já colocar também uns personagenzinhos assim mais obscuros da Milestone. Então, principalmente nos 3 primeiros volumes, você vai ver personagens como a Ícone, o Ícone, a Foguete, o Holocausto, personagens assim mais desconhecidos da Milestone. O Super Choque é o mais famoso, assim. E olha que ele nem é tão famoso assim, mas pelo menos aqui no Brasil é. E esses quadrinhos eles já aproveitam para dedicar algumas páginas a esses personagens menos conhecidos do selo Milestone. Que é uma ideia boa. Acho que eu faria a mesma coisa. Acho que eu faria exatamente isso. Assim, eu tenho um monte de personagem. Eu tenho um personagem famoso e um bando de desconhecidos. Eu vou aproveitar e vou apresentar os desconhecidos na revista do cara famoso, né? Obviamente o Virgil não é o único a ganhar poderes, mas também não é só vilão que ganha poder. Não, ele tem alguns aliados, com alguns... ele tem alguns amigos dele que ajudam ele. Essa parte eu achei bem legal. O volume 4 pra mim é o melhor. Pra mim eles fecham essa temporada muito bem. É onde aparece nesse volume 4 que aparece o maior número de meta-humanos, né, que são essas pessoas que ganharam esses poderes. Aqui, ó. O Ícone e a Foguete aqui. Então, tem várias páginas aqui que são dedicadas a esses outros personagens. E que bom que outros personagens também ganharam destaque aqui nessa revista. Enfim, eu gostaria muito que isso fosse pra frente. Eu gosto muito do personagem do Super Choque.
Não sei como foram as vendas disso. Isso até porque não é sempre que a gente tem a informação de números de vendas de revistas, né? Às vezes demora muito para sair, quando sai, mas enfim, eu gostaria que isso aqui fosse para frente, porque isso aqui é bem legal e o final da primeira temporada foi muito bom. Se vai vingar, não sei. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, valeu, dá uma curtida, comenta aí se você já assistiu o desenho do Super Choque, já leu alguma coisa do Super Choque. Valeu, um abraço e até mais.